Amém, igreja? Paz seja convosco. Amém? Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, né? O tema é gigantesco. Como vocês viram aí, a gente vai falar sobre humildade e a gente vai falar, né, num aspecto de vacina, né? A gente está falando muito de vacina, de previne-se, né? E essa vacina de hoje, né? Essa vacina que nós vamos falar da humildade, é aquela vacina que você não tem como não tomar, uma vacina da alma, né? Tem vacinas aí que é no exercício da tua liberdade, né? Você pensa, né? Qual que é a tua opinião sobre isso e tal. Você fala 50% de eficácia nenhuma, 70% na outra, outras um pouco mais, 78%. Só que essa vacina, se você não tomar, essa vacina que dá da alma, se você não tomar, essa realmente te mata. Essa realmente te coloca para fora, né? Realmente te exclui do mundo dos seres humanos, né? A falta de humildade, né? Essa vacina ela é 100% eficaz. Essa vacina ela não precisa do aval da Anvisa, né? Porque ela avaliza a própria Anvisa, né? Ela é aquela que coloca todo mundo em xeque, né? Essa é a vacina da alma. Né? Colocar a esperança nas vacinas de Deus. Essa é realmente, né, como o pastor estava falando aqui, em vão edifica, né? Os homens, correm os homens, se Deus não edificar, se Deus não estiver ali edificando, em vão vigiam sentinelas, né? Essa é a vacina que não precisa de um Supremo Tribunal Federal para nos obrigar a tomar, porque essa daqui, o próprio Deus nos aconselhou, tomem, nos ordenou, vocês têm que tomar. Né? As vacinas que vêm de Deus são aquelas que ninguém, de forma nenhuma, pode ficar fora. Né? Elas são as entradas para os céus. São as entradas, né, pelo portão da graça, até encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos vai fazer adentrar e ficar junto com o nosso Senhor. Amém? A humildade, né, se você puder projetar aqui para nós, por gentileza, já. Humildade, a gente vai falando de humildade, só para tentar ter uma ideia, para a gente começar aqui. Ela dá um mix ali de palavras, de atitudes e de sentimentos. Humildade é difícil, até para falar sobre esse assunto você fala, até na falar desse assunto você pode se mostrar com a falta desta vacina, né? Com a falta dessa atitude de humildade. A humildade, nesse mix, se você fala muito de humildade, mas não vive a humildade, você parece um demagogo. Você vai falar, pode falar, não, sou humilde, mas as atitudes, ela transporta para fora realmente a humildade ou não de um coração. Se você tem atitudes humildes e de vez em quando você não sabe lidar muito bem também com aquilo, você pode parecer um bobo. Até muitas vezes, né, quando as pessoas estão começando a entrar no conceito cristão, numa comunidade cristã, estamos falando sobre isso, ainda mais um título, né, uma passagem muito forte de Jesus, fala assim, quando baterem numa face da outra, as pessoas têm dificuldade em lidar com esse texto, com o poder que tem nesse texto. Falam, eu não sou bobo não vou ser crente besta não, ficar tomando porrada dos outros e não fazendo nada. Né? Então uma atitude também, nós vimos um Jesus humilde, sempre caminhando com humildade, mas que quando necessário também, que você vê, que não deixa de ser humilde, ele levanta no meio da sinagoga. Fala umas verdades no dia de sábado, falando, apresente uma pessoa doente e cura ela no meio de todo mundo, uma atitude extremamente ofensiva naquele dia, porque era um dia de sábado, um dia que o judeu guardava, que falava que não poderia fazer nada, e Jesus Cristo falou, sábado também é dia de curar, sábado também é dia de fazer o bem, sábado é dia também de levar glórias a Deus. Então você vê esse homem humilde, esse ser humilde, esse ser humilde, sendo firme, né? Ela é um mix, ela é poderosa. A atitude
da humildade, ela é muito poderosa. A gente vai ler um livro, eu vou pedir para vocês abrirem comigo, que pode nos ajudar a entender e a mergulhar também nessa humildade. É um poema lindíssimo, né? Quem puder depois, anote aí, se você traz sua canetinha, se você está no seu celular, marca aí depois, tenta decorar esse texto, porque é um texto poderosíssimo, está em Filipenses, abra aí em Filipenses. A gente vai ter mais desses exemplos aqui de humildade dentro deste livro. Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Eu vou pedir para você, é uma antiga prática, né? Mas coloque de pé. O louvor também pede, eu também vou pedir também. Fica de pé para a gente ler esse grande texto, esse belo texto. Capítulo 2 aí de Filipenses. A gente vai ler a partir do versículo 3, tá bom? A partir do versículo 3. Os irmãos estão me ajudando aí, passando os slides. Vamos lá. Todo mundo encontrou? Vou ler na NVI. A minha está assim. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Fica ainda em pé, a gente vai orar. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Glória a Deus. Grande Deus, que texto poderoso. Minha oração é que o Senhor ilumine, Pai. Ilumine a nossa mente e o nosso coração. Faça com meus irmãos e minhas irmãs aqui, aqueles que nos visitam, aqueles que nos assistem, possamos crescer um pouco mais, Pai, na semelhança do Teu Filho. Que possamos, Senhor Deus, aprender dele, ver nele, no exemplo dele, Pai, e gravitar em torno desta cruz, Senhor Jesus Cristo, para aprender essa atitude maravilhosa. Os desapegos que nós precisamos deixar, Pai, os apegos que nós precisamos ter, as atitudes que devemos ter em cada situação de nossa vida, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, para aquele, Senhor Deus, que é o maior exemplo de humildade, Senhor Deus, que pisou nessa terra, para aquele, Senhor Jesus Cristo, que, meu Deus, demonstra para nós em toda e em qualquer situação como agir. Ó, grande Senhor Jesus, nos abençoe nesse dia. Nos abençoe nessa linda manhã de domingo. Nos faça caminhar nem que for 1% na fé. Nos ajude, Senhor Deus, a criar uma unidade belíssima em torno desse assunto da humildade, Senhor Deus. Nos ajuda. Amassa, Senhor Deus, o barro. Destrói aquilo, Senhor Deus, de arrogância, aquela soberba que está dentro de nós ainda que é muito forte. Ajuda-nos, Senhor, a entrar nesse texto, olhar para o Teu Filho e sermos salvos em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar agora. Obrigado por me acompanhado aí. Amém. Eu vou dar um panorama, né? Esse texto que a gente leu aqui agora, você vai ver que eu vou falar sobre outras partes de Filipenses, mas por que nós lemos esse texto? Por que eu destaquei ele? Porque ele gravita, ele está no meio, né? Ele está no meio praticamente de Filipenses, e todo Filipenses, né? No livro de Filipenses, de Filipos, ele gravita em torno desse texto. É como se Paulo colocasse exatamente no lugar certo, lógico, né? O Espírito Santo por trás de Paulo ali, do lugar certo, porque Paulo, né, nas suas cartas, nas demais cartas, ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento, ele geralmente começa um assunto e vai destrinchando aquele assunto até o final, na maioria das vezes. Em Filipenses não acontece assim. Se você ler o livro de Filipenses, ele é como se fosse em blocos divididos, né? Ele vai falando de alguns assuntos de formas divididas. Mas se você depois notar, esse texto que está em Filipenses 2, que ele fala de Jesus Cristo, da humilhação de Jesus Cristo, da encarnação de Jesus Cristo, ele gravita os assuntos então interligados junto com esse texto.
Ele vai dar exemplos de pessoas em Filipenses que primeiro tiraram esse exemplo da onde? De Jesus, né? Desse texto aqui. Então, contém todos os bloquinhos que tem dentro de Filipenses, está gravitando em torno desse texto aqui. O primeiro que a gente vai ver, como essa humilhação de Jesus Cristo impactou a vida de Paulo, por exemplo, que é o escritor da carta. Isso já se questionou muito a respeito de Filipenses, hoje cada vez menos se questiona que ele é o autor desta carta aqui. Paulo, ele foi vacinado com a humildade de Jesus Cristo. E ele está pegando, quando ele fala esse texto, e por toda a carta também, que ele vai aparecer em 2 ou 3 vezes falando de si mesmo, Paulo mostra como que a humildade de Jesus foi transferida para a vida dele, como impactou a vida dele. E a minha oração aqui hoje, o meu desejo aqui hoje, um dos nossos objetivos, é que vendo o exemplo de Jesus, a sua vida também possa ser impactada com a humildade de Jesus e você também possa ser transformado assim também como ele foi. Paulo, por exemplo, ele mostra um pouco desse impacto que aconteceu na sua vida, por exemplo, no sofrimento. Vai lá, ó, capítulo 1 de Filipenses, versículo 13. A gente vai caminhar um pouquinho aqui nos textos. Ele fala como a prisão dele, ele estava preso aí, eu só quero que você bata o olho no texto. Alguns textos eu vou ler, outros não. Daí serve de referência para deixar aí para você. Como o sofrimento dele, Paulo estava preso. Né? Aí a partir do versículo 12, versículo 13, ele vai falar assim, ó, como resultado tornou-se evidente a toda guarda do palácio e a todos os demais que estou em prisão por causa de Cristo. Paulo estava preso escrevendo essa carta, até chamada Cartas da Prisão. Ele escreveu 4 cartas na prisão, essa foi uma delas, Éfeso é outra, Filemão é outra. Né? Ele escreveu 4 cartas em Filipenses, 4 cartas na prisão, Colossenses, né? E Filipenses, ele escreveu 4 cartas na prisão. Ele está quase 2 anos, ele não foi tirar férias lá. Ele está 2 anos na prisão. 2 anos encarcerado, por causa de quem? Por causa da pregação do Evangelho. Só que Paulo, no meio do sofrimento, ele vê que o sofrimento é uma forma de se parecer um pouco mais com Jesus. Ele lembrando dessa humildade de Jesus, como ele se humilhou, como ele veio para a terra e como ele foi obediente até a cruz. Não é isso que diz lá o poema? E sendo obediente até a cruz. Paulo falou que é uma prisão perto do que o meu Senhor fez. O meu Senhor Jesus Cristo foi tão obediente, ele foi tão obediente ao Pai, a tudo, que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Paulo vê no sofrimento dele que ele está se parecendo com Jesus. E não é isso que ele fala para os Filipenses, tenham o mesmo sentimento que Jesus Cristo, tenham essa mesma atitude de ser humilde diante dessas adversidades. Um cristão que é transformado por Jesus, assim como Paulo foi, ele percebe que o sofrimento, como o pastor citou aqui, né, uma frase de C.S. Lewis, é um megafone de Deus para falar conosco. Para que você olhe para o nosso Senhor Jesus Cristo e quando tiver em processo de sofrimento, você sabe que Deus está gritando no seu coração para que uma grande transformação ocorra ali. Há quem diga que fala que o ego do homem é tão forte, que ele morre de 5 a 10 minutos depois que a gente morre, que o nosso corpo morre, o nosso ego só morre depois. Né? É uma brincadeira de tão forte que ele é tão... A gente é tão egocentrista, né? A gente olha tanto para nós, né? Para nós mesmos, que o mundo deve gravitar em torno da gente. O nosso ego, a nossa autoimagem é tão forte que fala que morre depois. Aí, no sofrimento, você é abatido, não é? No sofrimento, no meio de uma doença, no meio de uma pandemia, você vê o quanto a gente é frágil. Paulo está 2 anos numa cadeia, só que ele só fala lá em alegria. Alegrem-se, Filipenses, alegrem-se, porque eu sei e eu aprendi a viver sofrendo. Um crente, quando ele é conformado, ele olha para o seu Senhor e vê que o sofrimento não parou a vida de Jesus. Ela foi uma vida dinâmica, vibrante, cheia de graça. Jesus Cristo não foi abatido mesmo quando ele falava a frase assim, o Filho do Homem não tem nem aonde repousar a cabeça. Só que isso já era uma exortação para mostrar para as pessoas que queriam segui-los, que queriam conforto, ou queriam mágicas, ou queriam curas, porque as pessoas estavam querendo segui-lo. Ele falou assim, eu não tenho nenhum de repousar a cabeça, quer me seguir? Eu não tenho nenhum de dormir essa noite. Mas não era de reclamação, não era de murmúrio. Era para mostrar a firmeza e as convicções que havia um alvo, havia um objetivo maior. E muitas vezes o sofrimento nos faz
correr para esse alvo com mais pressa, com mais força. Para tirar força do sofrimento, precisa aprender com alguém que sofreu e nos ensinou. Jesus Cristo sofreu até a morte, uma morte de cruz, e nos ensinou que mesmo morrendo numa cruz, você ainda pode perdoar inimigos, por exemplo. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem, enquanto ainda estavam batendo em suas mãos. O sofrimento ensinou a Paulo, e Paulo falou assim, ó, o que tenho passado aqui, vou falar para vocês, eu tenho percebido a mão de Deus. Você consegue não olhar somente para o sofrimento, porque não há um propósito em si só você sofrer. Não há um Deus sadomasoquista aqui, né, que gosta e tem prazer de ver seus filhos sofrendo. Mas no sofrimento você pode operar, que primeiro acontece uma operação gigantesca em você. Algumas coisas em você são abatidas. Um homem perdendo o emprego. Quando o homem perde o emprego, ele se sente muitas vezes um nada. A mulher também, quando está nessa função, e muitas vezes é a coluna financeira da casa, quando perde o emprego, também se sente muito baqueada. Quando você vê uma situação como essa, e você só olha para ela, você pode ser paralisado pelo medo. Pode ficar congelado ali e não tirar nada. Mas se você perceber o que está acontecendo com você, eu tenho que aprender a falar direito. Quando eu chegar àquela reunião, eu acho que eu passei um pouquinho da conta. Eu acho que eu não me relacionei bem aqui agora. Agora o meu network, o meu contato com as pessoas, depois agora do pós-emprego, agora no desemprego, está menor. Por quê? Porque eu não valorizei as minhas amizades. Aí você consegue observar que você precisava de muitas vacinas no sofrimento e Deus está ensinando. A gratidão, por exemplo, Paulo consegue estar numa prisão durante 2 anos e ainda ser grato. Vamos por esse texto aqui um pouquinho? Não vamos ler todo ele. Só um começo aqui. Eu ia pedir um pouquinho de água, pastor. Não sei se alguém pode, por favor. A gentileza, ó. 4:10. Alegro-me, estou no capítulo 4, versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. E ele vai falar das ofertas aqui, mas ele está alegre dentro dessa prisão. Ele vai falar de alegria muitas vezes em Filipenses. E ele consegue ser grato às pessoas ainda. Ser grato é uma atitude de humildade. Muitas pessoas recebem alguma coisa, né, participam de alguma benfeitoria que outra pessoa fez e esquece de ser grato. Um dos exemplos clássicos que tem na Bíblia é quando Jesus cura 10 leprosos, fala que só um volta para agradecer. Né? Falta de muita gratidão entre pais e filhos. Filhos não serem gratos aos seus pais, pelos esforços, pela dedicação. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado pela água, eu sou grato a você. Estou falando sobre isso. E aí, grato. Ser grato é uma atitude que une a igreja do Senhor. Você agradecer desde o pequeno, desde o grande. Jesus falou que nenhuma água fria ficará sem recompensa. Ser grato é uma atitude de união dentro da igreja. É um ato de humildade. Obrigado. Você reconhece que você nem era merecedor daquilo. Uma atitude de gratidão mostra que de vez em quando você não era merecedor daquele presente. E nós não somos, se você entender realmente que nós somos. Você agradece pela oportunidade de estar pregando. Você agradece pela oportunidade de ter uma casa, de ter comida na sua mesa. Quando você come, você agradece aquele alimento que está ali, porque você fala, meu Deus. Uma vez eu ouvi uma oração do pastor Paulo e falou assim, nem o pão de cada dia a gente merece. Quando mais você se conhece, mais você consegue ser grato, porque você percebe que você merecia muito pouco da vida, e graças a Deus, o Senhor tem te agraciado com muitas coisas, com saúde, então você começa a ser grato. É uma atitude de humildade. Paulo fala que aprendeu a viver 4:12, que é um versículo conhecidíssimo, esse a gente vai ler, Filipenses 4:12, vamos ler ele inteiro, está assim, sei o que é passar necessidade, ele estava passando. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um versículo que todo mundo geralmente isola os outros, porque fala de sofrimento para trás, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo pode o quê? Você pode até sofrer. Você consegue ser grato. Você vai aprender a viver. Jesus Cristo nos ensina a viver através do seu exemplo, através de sua humilhação, através da sua encarnação. Nós vemos que ele nunca reclamou.
leia os 4 evangelhos. Homem olhando para ele de todas as direções. Todo mundo tentando encontrar uma falha nele. Ele sempre era grato. Foi para o deserto. Sabe quando veio a oferta de pão? E Jesus Cristo falou assim, nem só de pão viverá o homem, né? Satanás veio esperando ele, né? Percebendo ali que Jesus Cristo provavelmente estava necessitado, com fome, e estava mesmo, um ser humano, 100% homem, 100% Deus. Vendo ali a situação, ofereceu, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus Cristo falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não havia um murmúrio. Jesus Cristo não foi enviado pelo Espírito ao deserto para comer pão. A palavra diz que ele foi enviado para o deserto para ser provado, para sofrer ali, para ser um Adão, que o Adão não conseguiu mesmo estando num paraíso, ele não conseguiu e tomou do fruto proibido. Jesus Cristo, mesmo com toda aquela situação, mesmo com toda a tentação, ele não estava lá para comer pão, ele estava lá para honrar a Deus, mesmo sem o pão. Ele nos ensina a viver, mesmo em extremo sofrimento, em extrema necessidade. Jesus Cristo nos ensina a ter um alvo maior do que até o próprio pão. Então, quando tem um pão na nossa mesa, vendo uma situação como essa, que até o próprio Filho de Deus não comeu, quando você olha um pouquinho de comida em cima da sua mesa, você é grato. Você começa a aprender a viver só com aquilo que você tem. E para de invejar, isso já é uma vacina, porque você para de invejar as coisas grandes demais. Ou coisas, restaurantes que as pessoas estão indo, e você passa a ser mais humilde e agradecer o seu pão de cada dia. Obrigado, Senhor. O Senhor me ensinou a viver. O Senhor viveu com pão, né? Eu também vou aprender com o pão que o Senhor está me enviando aqui. É um sinal de humildade. Outro personagem que aparece para nós no livro de Filipenses, deixa eu passar aqui, é Timóteo. Paulo vai citar que também, e aí, como eu falei dos quadros aqui, e esse texto está no meio, ele está pegando esse texto e Paulo está querendo levar os leitores para perceberem que essa atitude de Jesus, porque o herói de todos os livros da Bíblia não é Paulo, não é Timóteo, não é ninguém. O herói da Bíblia é Deus, é o Filho e é o Espírito Santo. Quando ele mostra, ele fala assim, olha que Jesus, com essa humilhação que Jesus Cristo fez, olha o que ela fez na vida de Timóteo. E ele conta um pouco como esse Timóteo, esse companheiro de estrada com ele na evangelização, ele também foi ensinado e foi vacinado na humildade. Timóteo mostra desapego com as coisas. Olha que interessante. Tem um hino, o hino que vocês cantaram hoje aqui, acho que foi até o último, ele fala muito disso, considerar o outro superior a si, entre outras coisas. Fala muito, tem até na passagem daqui de Filipenses, né? 2:20, vamos ali, ler sobre Timóteo. Diz assim, não tendo ninguém que com ele tenha interessado, não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Timóteo era uma pessoa que era incomparável. Ele está recebendo um elogio de Paulo, uma pessoa que está com a mente de Cristo. Ele sabia fazer uma boa avaliação. Ele falou assim, vou te falar, esse camarada que anda comigo, Timóteo, não tem ninguém como ele. Sabe o que ele pensa o tempo todo? No bem-estar de vocês. Já pensou, pastor? Uma igreja cheia, né? A gente lotado, sendo um Timóteo, né? Porque de vez em quando a gente quer que os Timóteos estejam aqui, mas a gente sendo um Timóteo, todo mundo, um interessado só pela vida do outro, parece uma coisa que você fala, meu Deus, isso é o céu na terra. Isso é um pedacinho do céu na terra. Uma pessoa que está sempre desapegada a si mesmo e sempre pensando nas outras. Quando você é vacinado, lembra de Jesus? Olha um eco das coisas de Jesus. Porque ele não se apegava, o ser igual a Deus, olha o poema aqui, né? O ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas ele se esvaziou-se e veio cuidar dos outros. Se tornando em forma de homem. Timóteo vê um negócio desse e fala, eu não posso tentar ser diferente, meu Deus. Se ele, sendo Deus, ele não se apegou a ser igual a Deus, quem sou eu para se apegar a alguma coisa? A gente precisa tanto dessa vacina, porque a gente de vez em quando recebe uma promoçãozinha, recebe um destaque, ou recebe no serviço de vez em quando, né, um trabalho diferenciado. Ou então dentro da igreja, hoje agora você vai dar aula. Já vem uma soberba, já começa a andar diferente, já olha para os outros diferentes, seja na igreja, seja no trabalho. É por isso que se você não tomar essa vacina, o desemprego vem, a gente tem que tomar. As amizades, os familiares, eles vão embora. É muito ruim viver com pessoas que não têm a vacina da humildade. Conversar, as conversas são elevadas demais. A pessoa vai contar lá que você foi para a Praia Grande, visitou ali o Guarujá, a pessoa...
né? Não tem problema, eu vou até falar sobre isso depois. Ah, mas você precisa conhecer a Itália, você precisa ver a Grécia. Você fala, meu Deus, eu não vou contar nada. Sabe? Coisas que você fala assim, Jesus. De vez em quando a gente até perde o feeling para poder se alegrar com a pessoa, porque ela está contando aqui dali, né, com uma coisa tão bacana, e você não tomou a vacina, e aí você se perde, e aí a gente coloca coisas grandes demais numa conversa, de vez em quando sem necessidade nenhuma. Essa vacina, ela é realmente necessária. Timóteo também, no versículo seguinte, do 2:21, olha o que vai falar. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus. Mas Timóteo, ele está aqui no contexto, né? Ele falou do 20, iniciando sobre Timóteo. Aqui no 21 ele também está falando, ele é essa pessoa que é desapegada, e uma vez que ele desapega da sua própria imagem, de eu entrar na igreja e achar que todo mundo tem que me achar legal, ou no meu trabalho que eu tenho que fazer alguma coisa, eu começo a cuidar dos interesses também das outras pessoas, e tentando ajudar, multiplicar conhecimentos dentro de uma empresa, por exemplo, né? Você começar a se doar, e ver se as pessoas estão crescendo, se as pessoas estão se dando bem ao seu lado. Você cria esse relacionamento maravilhoso, porque é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele sentindo sede muitas vezes, né? Na hora que ele sentiu sede, que os apóstolos vão e buscam água para ele, ele falou assim, eu tenho uma sede maior, tenho uma fome maior. Quando ele fala com as mulheres samaritanas em João 4, ele fala que é fazer a vontade do meu Pai. Ele vai além, a vontade do Pai dele é que ele cuidasse daquelas pessoas, cuidasse dos samaritanos. Jesus Cristo deixa de olhar para a própria necessidade dele de água e de comida, coisa mais básica. Não é pecado nenhum se ele tivesse bebido água e comida, não tinha pecado nenhum, mas era algo tão forte, tão poderoso, tão transcendente mesmo, que nós temos que aprender com esse Senhor, que mesmo diante de uma situação como essa, de água e comida, Jesus Cristo pensa nos outros. Timóteo vai lá e aprende a lição. Timóteo vai lá e começa a cuidar dos interesses dos outros. E ele também começa a viver uma vida dedicada, versículo 22 aí, Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de um pai. Esse é Timóteo. Ele está toda hora comigo. Ele tem uma vida dedicada à causa de Cristo, tem um alvo, tem um objetivo. A humildade também, esse desprendimento, se desapegar de si mesmo e olhar para um objetivo maior. O servir os outros, melhor dar do que receber, por exemplo, a gente canta. Essa beleza de você poder contribuir com a vida de alguém, essa vida de uma dedicação, faz de você uma vida útil. Você deita em casa em paz. Tua cabeça, o teu sono, você fala... Você já deve ter tido essa sensação. Nós temos essa sensação, como povo de Deus, essa sensação, esse sentimento, essa atitude que Deus nos leva, nos move a fazer, quando nós participamos de alguma coisa, servimos aqui, né? Por exemplo, está ali na frente, dando um bom dia, e você vê que a pessoa, no olhar da pessoa, a pessoa se sentiu importante, você fala assim, estou colaborando. Esse trabalho aqui, de a gente, que hoje está difícil o abraço, né? Mas o abraço também comunicava bastante, né? Um simples abraço a gente falava, cara, que dia gostoso, contribuo com a vida de alguém, você come diferente, o seu dia é diferente, é tudo muito diferente. E Deus quer esse presente para nós. Além de Timóteo também, vamos avançando aqui, tem um outro nome aí, para quem está escolhendo nome de filho, esse daí, pode colocar. Ninguém vai esquecer do nome do teu filho. Você vai marcar uma geração inteira. Epafrodito. Epafrodito, ele está citado aqui em 2:30. Olha que interessante que Paulo vai falar dele. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Epafrodito. Homem tão singelo, né? Só aparece aqui alguma vez. Ele saiu lá de Filipos. Filipos, uma cidade da Grécia, né? Ela está localizada ali na Grécia. Era uma cidade de colônia romana na época. Ela é uma colônia romana. Ela tinha um status de colônia, né? Então, quem ficava lá era considerado um cidadão romano. E ali era praticamente um lugar de aposentados, de soldados aposentados, né? Os soldados que tinham gladiado nas guerras e tal, iam muitas vezes para essa cidade como fossem aposentados, então o patriotismo era muito forte, né? O senso de nacionalismo era muito forte, isso era uma marca, tanto é que Paulo vai falar muito da cidadania aqui em Filipenses, exatamente por causa dessa marca que tinha.
Epafrodito sai de Filipos e vai até Roma. Não, até Roma, que provavelmente é onde Paulo está escrevendo essa carta. Muitas já falaram de Cesareia, falaram de outros lugares que ele poderia, em Éfeso, que ele poderia estar escrito, mas tradicionalmente se entende que Paulo estava agora preso 2 anos em Roma, e mais ou menos por ano de 62. Então, a distância hoje, se você procurar depois no Google Maps, ele dá 2.100, mais ou menos 2.100 quilômetros. Era uma viagem mais ou menos de quase 9 semanas para chegar lá. Né? Com todos os recursos, com todas as estradas que tinha, não é que nem hoje, se você pegar um carro lá, direto sem dormir, dá 20 horas, falam, mas aí tem que atravessar um marzinho lá, mas falam que dá 20 horas, né? Numa linha reta. Mas naquele tempo durava 9 semanas para chegar. Imagina pegar aqui, ó, não é só depositar ou dar um Pix, que nem lá em Manaus, a gente já consegue ajudar o Manaus hoje, né? Dá o Pix, menos de 10, dá uns 10 segundos, falam, né? O Pix já está na conta. Aqui não deu. Epafrodito saiu lá de Filipos, que era uma igreja que estava contribuindo com a missão de Paulo há muitos anos. Ele pega isso daqui, todos esses recursos, e começa a levar para lá. As viagens, praticamente, eram uma despedida para a morte, porque você não sabe se você vai morrer, se você vai voltar. Ele arrisca a vida para levar uma oferta de amor para Paulo lá em Roma. 9 semanas viajando, enfrentando todo tipo de intempéries. Quando ele chega lá, a doença dele foi tão grave, Paulo ficou tão preocupado que Epafrodito fala, poxa, o cara viajou até aqui, demonstrando esse amor, né? Essa dedicação a esse ministério. E fora, que venceu todos os preconceitos, porque quando a pessoa está liberta, que nem Paulo estava pregando, até os lenços de Paulo curavam as pessoas, você fala, esse ministério está dando certo, esse ministério eu vou investir mesmo, esse é um ministério que eu devo investir. Mas quando o cara vai preso, alguém pode pensar assim, a igreja podia pensar, ixi, se prendeu, fez alguma coisa errada. Puxa, estou fora, não vou participar mais não. Mas não, a igreja de Filipos sabia que Jesus Cristo operava também desta forma. Ele envia uma oferta de amor, mesmo para um homem preso, acusado de um monte de coisas. Ele vai lá e leva. Quando chega lá, Epafrodito está muito doente. Só que Deus, aí Paulo vai contar aqui na carta, um pouquinho mais para cima, espero que esteja criando curiosidade para depois você ler a história toda. Fala que Paulo falou assim, mas Deus teve misericórdia também de mim. Porque vendo esse irmão que está dedicando a vida para entregar alguma coisa aqui, oramos por ele. E Deus teve misericórdia e curou Epafrodito. Restaurou para que minha tristeza não ficasse tão profunda. Aí Deus restaurou a saúde dele, então estou enviando ele de novo. E sabem de uma coisa? Honrem homens como ele. Ele vai falar, Paulo fala assim, homens assim no meio de vocês, que se dedicam a vida inteira por causa do amor a Cristo, honrem homens como esse. Não deixe de honrar. Epafrodito é esses homens que viu que Jesus Cristo dedicou a sua vida a nós. Ele viu o eco, quando Paulo falou aqui de Jesus Cristo, falou assim, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Epafrodito falou assim, aprendi. Mesmo que custe a minha vida, eu vou seguir esse Jesus e vou fazer tudo o que ele quiser. E trazer alegria. Mas nem tudo são flores também. Nós vamos encontrar uma Evódia e uma Sintique. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dela. Evódia e Sintique. Uma falta de união. Será que era falta de humildade ali na igreja de Filipos que estava? Porque Paulo falou sobre isso e falou, tem essa mesma atitude. Por que ele estava falando para ter a mesma atitude? Ele estava conhecendo algumas situações ali, ele falou de união nessa carta. Ele falou assim, Evódia e Sintique são 2 irmãs que contribuíram demais. Vai lá para 4:2, só para a gente ver elas mencionadas aqui na carta. Diz assim, 4:2, o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Falta de harmonia, estavam brigadas, alguém falou que não devia, falou uma para outra, discordaram sobre algum assunto, se você vai tomar vacina ou não, né? Qual que foi a discordância que fez com que elas se desunissem? Paulo falou assim, tem algo maior que eu quero que vocês façam. Fiquem com a harmonia no Senhor, tenham união entre vocês. Muitas vezes a gente precisa dessa vacina de humildade para reconhecer que a gente falha, que a gente nem sempre está certo. E que é provavelmente que a gente dificilmente está certo em algumas situações. Só que para pessoas que foram vacinadas na humildade, que conseguem olhar nos olhos das outras pessoas com humildade, com respeito. Sabe quando você tem prazer até de falar com as pessoas? Porque você vê aquele olhar de tipo, somos iguais. Tem um olhar que você percebe que você fala,
Por que é agradável falar com essa pessoa? Por que eu gosto de me aproximar, de falar com pessoas assim? Aquele olhar que somos iguais, não há um olhar de superioridade, aquele olhar que você dá importância porque você considera as outras pessoas superiores a você mesmo, cria uma empatia que é quase que automática. É a graça de Jesus Cristo operando, é o Espírito de Cristo já naquele momento que já vai transmitindo. Evódia e Sinta que estavam brigadas, mas muitas vezes, e nós como somos cristãos, a gente tem que partir de nós o ser humilde. O nosso Senhor Jesus Cristo perdoe uns aos outros. O que depender de vocês, tenham paz com todos. Sabe, aquele parente, aquela situação difícil que você está em casa, Jesus Cristo está, estou te chamando para pedir perdão, para resolver isso daí, para ter palavras brandas, porque a palavra branda, ela vai desviar o furor. Vamos falar de forma branda, de forma humilde. Não chegue arrogante, que você está sempre cheio de razão. Reconheça suas próprias falhas, para que elas tenham união no Senhor, para que fique unido. Amém? Aqui, ó, eu queria passar para vocês. Que diferença isso tudo faz na nossa vida, né? A gente está tentando aplicar já algumas coisas aqui, mas tem algo que eu queria falar assim, porque você não pode sair daqui falando assim, não sei, esse é mais um assunto de igreja, né? Mais um assunto que eu consigo passar mais um domingo, e se alguém perguntar para mim, sobre que palavra nós pregamos? Eu acho que foi mais ou menos, tinha um rapazinho lá, mas não sei não, né? E a pessoa não sabe o que foi falado. Eu lembro que o pastor sempre recuperava um pouco, ele sempre citava no meio dos grupos assim da semana, para nos levar a pensar que a palavra de domingo foi relevante, que ela deve trazer transformação já aqui para nós, e ao sair daqui a gente já começa a praticar desde aqueles primeiros momentos. Aqui nós temos uma exortação, vem comigo aqui, ó, em capítulo 3, versículo 17, temos uma exortação forte, porque para todo cristão, isso que nós estamos falando, esses exemplos foram dados aqui, nós não podemos ficar sem. No capítulo 3, no versículo 17, até o 19, deixa eu só voltar aqui, 3. Do 17 ao 19 diz assim, irmãos, sigam unidos o meu exemplo. E observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Apresentando o padrão é de Jesus, e as pessoas têm que viver, nós temos que viver, essa palavra é para nós temos que viver de acordo com esse padrão. Padrão de quem? Padrão de Jesus, ok? Apresentados, pois, como já lhes disse, repetidas vezes, e agora repito, com lágrimas, você vê que não há uma arrogância, que ele está chorando. Há muitos que vivem como inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas da terra. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo chama a atenção aqui de forma firme. Não trate a humildade como se fosse uma coisa que você pudesse colocar de lado. Você tem que praticar e buscar. Você tem que ser vacinado na alma com isso. Tem que aprender a falar com os mais velhos. Tem que aprender a obedecer. Tem que obedecer a falar com simplicidade. Tem que tirar toda a arrogância da fala. Tem que aprender a se portar nos lugares. Você tem que aprender a ser humilde. As pessoas precisam ver essa luz brilhando que nós gritamos aqui na humildade. Falar, os cristãos são humildes, são pessoas humildes. Pessoas humildes. Não são altivas demais, soberbas demais. Paulo nos chama a atenção porque pessoas que não conseguem estão presas nessa própria terra. O Deus delas é o estômago, gostam de aparecer. Mas se uma pessoa me conta quanto ganha, o que fez, não sei das quantas, eu não quero ficar por baixo, eu também quero contar as minhas coisas, eu quero ostentar algumas coisas também que eu fiz e que faço. Paulo falou assim, não. Deixa aqui com elas, olha o que eu estou falando, né? Deixa, porque pode parecer, e de vez em quando talvez não é uma ostentação da pessoa, só está querendo compartilhar alguma coisa alegre com você, mas você tenha a humildade, escute, louve a Deus se for uma vitória, uma coisa boa que ela fez. Glória a Deus, sério, que bom, glória a Deus. Que bom que Deus deu essa graça, essa oportunidade para você. Está ganhando isso? Louvado seja Deus, quanta oportunidade aí, hein? Quanta oportunidade. Consegue, né? Se fizer umas continhas aí, você consegue suprir muito bem a tua família e ainda ajudar em muitas outras causas. Eu vi uma história belíssima, pastor, um testemunho contou aqui, de um mecânico que guardava um dia
né? Não lembro se era da sua família, né? Que você falou que o seu irmão mexe com carro, mas o mecânico guardava um dia do trabalho dele para que aquele dia fosse para missões. Tudo que entrasse naquele dia, ele daria para missões. Deus deu uma oficina, né? Já deu oficina, deu a graça de abrir, trouxe clientes. Então aquele dia, o que entrar, eu vou destinar a missões, né? Então olha que belíssimas atitudes que podem sair numa conversa, por exemplo, financeira. Eu queria terminar aqui, ó, com algumas aplicações que a gente pode tirar do que a gente vem falando até aqui. A gente terminando. Por exemplo, de Paulo, que a gente falou do sofrimento. Versículo 1 ao versículo 13, né, do capítulo 1, versículo 12 ao 13. A gente tem a humildade para passar por sofrimentos e saber que Deus fala conosco através dele. Está sozinho, está sozinha. Solidão de vez em quando é um demônio, né? Pessoa solteira, pessoa assim, pessoa então, perdeu um marido, alguma coisa, está sofrendo, perca de um emprego, situações ruins com filhos, com maridos, alguma coisa, é uma situação de sofrimento que você está passando. Deus está te chamando para você ter esse momento de constrição, de humildade, de olhar para você mesmo, ver naquilo que você contribui para aquela situação, de fato tivesse daquele jeito, e aprenda com ela. Paulo estava 2 anos ali, aprendeu com o Senhor, e ele pôde dizer, posso todas as coisas, eu posso passar por esse sofrimento, porque Cristo me fortalece. Eu sei glorificá-lo no tempo bom, mas também sei glorificá-lo em tempos de sofrimento. Atitudes humildes também com a alegria do próximo. Hoje nós estamos lotados de redes sociais. Não seja um fofoqueiro, uma fofoqueira que vai para as redes sociais para fuxicar a vida dos outros, para ver o que os outros estão fazendo ou não estão fazendo, mas dá para ir para lá com uma atitude belíssima. As redes sociais são uma atitude de a gente mostrar humildade gigantesca. As pessoas geralmente postam os melhores dela, não postam? Ninguém vai postar aqui, ó, tô obrigado hoje, tá? Talvez um ou outro que goste de mostrar tudo, né? Mas geralmente as pessoas mostram sorrindo, né? Viajando, comendo num bom restaurante, né? Fazendo as suas alimentações, se divertindo em algum lugar. Quando você vai para a rede lá, você passa e olha, curte, comenta, alegre-se com essas pessoas. Se for um irmão e irmã, olha a bondade que Deus está fazendo. Se tem algum irmão podendo hoje, dá uma descansada num lugar gostoso. De vez em quando a gente fala, ah lá, metido, quer mostrar onde está. A gente, tem alguns julgamentos que a gente pode fazer de segunda palavra? Tem. Mas tem outros que não. Motivação a gente não consegue julgar. Motivação deixa para Deus. Deus é que julga a motivação das pessoas. Esse é um campo que só Deus entra, então não julga motivação. Vai para a rede e para de julgar as motivações porque a pessoa postou aquilo outro, e a gente cria união. Entra lá e fala, oh, que bênção, minha irmã. Oh, que bênção, meu irmão. Glorificado seja Deus. Mas deixa para fazer depois do culto, não precisa entrar agora não, tá? Não. Mas vai lá depois, faz isso. Se alegre com a pessoa, se alegre com o próximo, né? Com o que Deus tem feito, com essas graças que o Senhor tem dado. Paulo, na carta, ele se alegra com os filipenses. Eu estou feliz. E o que Deus começou aí, Deus vai terminar. O que bom Deus começou ali em Filipos, e ele começa a se alegrar com o empenho da igreja, com o crescimento da igreja. Paulo tem uma atitude boa, e essa atitude vem de Jesus Cristo, que quer o nosso crescimento, quer o nosso avanço. Então, quando a gente vê alguém passando por alguma bonança nessa terra, vamos lá nos alegrar. Generoso, né? Essa é uma carta de generosidade. Ela praticamente foi escrita, né, com muita alegria, para falar dessa humilhação de Jesus Cristo, mas para agradecer uma oferta que foi enviada. E aí, seja generoso, no Filipenses 4, 18 ao 20, né, como nós falamos aqui da alegria de Paulo, agradecendo a generosidade, seja generoso. Essa é uma atitude de humildade, saber que um dia nós também podemos precisar. Muitas vezes esse é um pensamento que a gente deve levar para ser generoso também, que Paulo falou assim, para que quando Deus dá muito, Ele está querendo que você alivie quem tem pouco hoje, para aliviar o sofrimento de quem tem pouco hoje, né? Então, seja generoso, tenha essa humildade de reconhecer que o dinheiro vem de Deus. Deus falou assim, nunca diga que o dinheiro que você tem ou as coisas que você conquistou são pela força do seu braço, né, em Deuteronômio, mas diga que foi o Senhor que dá força para conquistarmos riquezas. Então você reconhece que é da força do Senhor que você tem isso e você consegue ser generoso. Uma outra aplicação que a gente pode tirar do texto aqui é a superioridade do próximo, que a gente vê na atitude de Timóteo também, imitando a Jesus Cristo, que a gente deve olhar, e aí eu tenho um testemunho que eu queria contar. O pastor Paulo foi numa reunião pequena, um pequeno grupo,
Ele não está aqui, eu até vou falar com mais liberdade, né? Porque é bom quando as pessoas falam de você. Você falar de si mesmo é uma atitude ruim, mas quando as outras pessoas falam de você é bacana. O pastor Paulo fez um estudo, e quem conhece o pastor Paulo sabe, praticamente, não é um teólogo, né, no nosso meio e tal. Aí o pastor Paulo vai fazer o estudo, ele fala: Douglas, vem cá. Eu tinha convidado ele para lá. Douglas, dá uma olhadinha aqui, ó, vê se o estudo tá bom. Aí eu falo: tá bom, pastor, deixa eu dar uma olhada aí. Aí ele passando, ó, eu coloquei isso, eu coloquei aquilo, eu coloquei. Você acha que faz sentido? Tem ligação com as coisas aqui? Sabe quando você vai se sentindo humilhado? Eu falei, acho que tá bom, pastor. Você fala: oh Deus, é essa atitude que a gente tem que ter. Considerar um outro superior a si mesmo. Eu falei, eu entendi um pouco agora, né? Eu falei: quem eu sou? Eu vou ficar avaliando as coisas do pastor Paulo, alguma coisa. Obrigado, Senhor. Somos irmãos, não estou falando que eu estou endeusando nem nada, né? Mas é uma atitude humilde que de vez em quando falta, era para ser normal, né? Mas uma atitude dessa de vez em quando já chama uma atenção maravilhosa, por causa que a gente transmite aquele: considere o outro superior a si mesmo. Trate vocês uns aos outros, você vai ver o vínculo que eu crio no meio de vocês. Servir, Epafrodito serviu com amor, com dedicação, arriscando a sua própria vida a Jesus Cristo. Então sirva, se doe. Servir aonde? Só em missões? Sirva na sua casa, com a sua esposa hoje, ajude ela a se levantar, agradeça ela, por exemplo, quando ela fizer o almoço. Você vê uma atitude de serventia, fez, isso. Louvado seja Deus, minha esposa, que feijão, que arroz maravilhoso. Ela está servindo, cara. Quando alguém serve na tua casa, ou quando você servir, entre outras coisas, eu estou tentando tirar aqui um cenário comum, né? Quando você vê servindo, você fala: louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus. Que maravilha. Porque alguém servindo em casa para fazer qualquer coisa, maravilhoso. Esposa, quando vê o seu marido chegando no trabalho, obrigado pela dedicação. Que Deus fortaleça suas pernas, suas forças, né? Por estar trabalhando, por estar suprindo. Obrigado. Essa serventia, essa gratidão, perdoar e pedir perdão. Jesus Cristo nos ensinou que é uma condição. Se vocês querem ser perdoados, perdoem. Acha que alguém te ofendeu demais? Vocês me ofenderam demais, Jesus Cristo poderia dizer. Se Jesus Cristo pensasse que nem nós, ele falou: não vou descer, não vou encarnar, não vou na terra, não vou ser obediente até a cruz. Por quê? Porque vocês me ofenderam demais desde Adão. E quem foi mais ofendido aqui do que Jesus? Ninguém. Não há nada que Jesus Cristo não possa te dar força e graça para perdoar. É muito difícil. Douglas, você não sabe da minha vida. Eu sei da vida de Jesus e eu sei o que ele passou é muito maior do que você passou. As ofensas que nós demos a ele é muito maiores. E ele está chamando você para imitá-lo. Imite a Jesus. É forte que você passou, então você precisa muito desse Salvador. Demais dele. Olhe demais para ele, para perdoar. Siga o exemplo dele. Jesus é o ser humilde, que nos ensina a perdoar, a viver no sofrimento, a considerar o outro superior a si mesmo. Não se apeguem, porque ele não se apegou. Ele, sendo Deus, não se apegou. Mas ele veio, se humilhou e viveu entre nós. Vamos ser vacinados? Curve sua cabeça, vou fazer uma oração e a gente termina. Grande Deus, obrigado por esse tempo. Vacina-nos, Senhor Deus, com a vacina de Jesus. Com a vacina de humildade, contra a ostentação, Pai. Saia todo mundo aqui com uma atitude aquela atitude humilde, Pai, de considerar o outro superior. Nos ajude a servir mais, a obedecer os nossos pais, a obedecer a pessoa mais velha dentro de uma igreja. A, Senhor Deus, a servir dentro de uma casa, mesmo sendo cabeça, ou líder, um homem no caso, sirva os seus filhos, sirva a sua esposa, tenha uma atitude humilde de amor. E a esposa, Pai, também sirva seu marido, sirva seus filhos, sirva a sua casa, porque isso é servir a Deus, assim como o nosso Senhor nos serviu e lavou os nossos pés, Senhor. Tamanha humildade. Grande Deus, precisamos ser parecidos com o Senhor. Não queremos ter o nosso ventre como nosso Deus, mas o Senhor crucificado, ressurreto, é o nosso Senhor. É do Senhor que nós aprendemos. Nos ensina a lidar com as coisas da rede, o dia a dia, com as coisas que nós vemos. Por favor, Pai, nos ajude a ser humilde para honrá-lo. Em nome de Jesus. Amém.